Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e o Santos contratou Rony, atacante muito bem conhecido por todos nós, com passagens marcantes principalmente pelo Palmeiras, é claro, mas também pelo Atlético Paranaense, recentemente pelo Atlético Mineiro, é de lá que o Santos o compra, 3 milhões de euros, dizem que não tem dinheiro, mas tem 3 milhões de euros, 18 milhões de reais na cotação no momento, para pagar ao Galo pelo Rony. E eu separei alguns tópicos aqui para a gente comentar a contratação do jogador, que era querido há um bom tempo pela diretoria atual do Santos, principalmente, claro, por Alexandre Gastos. Deixou de ser querido, o Corinthians foi atrás, o Santos, acho que é uma boa ideia ir atrás de novo. Também motivado pela falta de qualidade do time, que é colocado em campo toda quarta e todo domingo. Às vezes quinta, às vezes sábado. Eu separei aqui 5 tópicos que vão conduzir esse vídeo de análise da chegada do Rony. Não gosto muito de falar do lado financeiro, mas eu acho que é mais um caso e que é muito importante pontuar isso. Outro dia eu comentei em alguma rede social que 3 milhões de euros estava caro. 3 anos de contrato é muito. Eu não falei sobre a qualidade do jogador, que é o que eu faço e farei neste vídeo, faço neste canal, farei neste vídeo. Só achei muito dinheiro para um jogador de 30 anos, que já não está mais no auge, e muito tempo de contrato para um jogador de 30 anos, que já não está mais no auge. Algumas pessoas não interpretaram dessa forma, interpretaram que eu estava falando da capacidade de jogador com aquela clássica resposta de rede social. Ah, mas se não contrata, reclama. Se contrata, reclama. Eu não estou reclamando do Rony, não. Né? Já pontuo logo cedo no vídeo. Entre as tantas ideias horrorosas que o Santos tem, vamos ficar em exemplos claros como Bilal e Cabageiro atualmente, ou Jorge Juju e Angulo há pouco tempo, eu acho o Rony uma das não piores ideias. Eu acho, inclusive, já respondendo outro tópico aqui, não é melhor que muitos do nosso elenco? Com certeza, mas eu já volto nisso. Vamos falar só da questão financeira. Eu acho que para um clube que alega não ter dinheiro, tá aí provando mais uma vez que tem. Se dá para investir tudo isso no Rony, dá para você pensar em outras posições, em jogadores de maior qualidade que o Santos tem buscado. Também, apesar de normalizarem muito esse tempo de contrato, ninguém quer vir para o Santos se não for 3 anos. A gente tem que contratar jogador bom para ficar por 3 anos, jogador mais novo por 3 anos. Se não, depois, quem normaliza isso, quem aceita isso de boa, não pode contestar quando, sei lá, a gente estiver no 5º empréstimo do Natan, calça vermelha de couro, porque assinaram um contrato longuíssimo com esse cara. O Natan nem é tão mais velho assim, aliás, ele é bem mais novo, é só um exemplo que veio na cabeça rapidamente, ou quando a gente estiver sofrendo aí para se livrar do Tiquinho Soares, que tem um contrato longo, ou quando a gente estiver sofrendo para se livrar do Mike, que tem um contrato longo, enfim, vocês entenderam o conceito. Eu gostaria apenas que fosse um contrato menor. Não foi possível, fica a crítica. Mas não, eu não estou reclamando do Rony em si, gostaria de pontuar isso novamente, porque sim, eu acho ele melhor do que as peças, não todas, mas de várias peças que a gente tem no elenco hoje. Eu acho que ele tem um potencial de melhorar o time, sim. Eu não acho que ele carrega a gente para a glória. Deus ouça e que eu esteja errado, me prove o contrário. Mas eu não acho que seja aquela mudança de nível enorme. Claro, a gente ainda não tem o Neymar jogando esse ano, a gente não teve o Gabigol todos os jogos, mas mais uma peça para se juntar a eles e para tirar possivelmente Lautaros, Cabageiros, enfim, esses caras do time, é uma melhora. Isso é inegável e sim, eu acho que o Rony é melhor que o Rony. Isso me parece muito óbvio, o Guilherme. E sim, eu acho que apesar de números recentes do Rony serem bem similares aos do Guilherme, na carreira são bem superiores e a confiança do Santos, não muito a minha, mas a confiança do Santos é claramente que ele consiga, se não voltar ao auge, melhorar esses números por questão de encaixe e tática e técnico e adaptação que ele não teve no Atlético Mineiro ou já no fim da passagem do Palmeiras, quando um time mais rico já tinha peças que podiam substituí-lo, apesar de que o Abel gostava muito dele, estava em campo toda santa hora. Eu falei de 2 tópicos já, antes do terceiro, que são alguns números, e da parte final, que eu acho mais interessante, onde ele se encaixa no time
e questão de posição e outras análises que a gente faz, eu vou falar da minha garrafa preferida da Golcase, que é a Flip Pro nesse momento, hein? É a Flip Pro. A Flip Pro, é aquela que tem só, você ativa o botão e aperta aqui para abrir. Quando fechar, botão para outro lado, não tem risco de ficar espalhando água. É a garrafa que eu levo pro meu futebol, porque eu vou de bicicleta, pedalando por aí, não é mesmo, Rony? E, enfim, tem sido a minha favorita no momento. Essa e outras garrafas térmicas tem promoção lá na Golcase, hein? Todo dia, praticamente, a Golcase está lançando uma promoção louca. Fique sempre de olho e aproveite juntando ao meu cupom Eu Vim de Santos, que te dá desconto lá na Golcase. O link está na descrição e o QR Code na tela para você clicar e entrar na Golcase nos produtos do Santos. Se você quiser outros produtos com outras ilustrações, também está liberado. Mas se você quiser uma garrafa Eu Vim de Santos, tem lá. É só personalizar do jeito que você gostar. Bom, os números, eu falei, são muito estáveis, né? A grande reclamação em relação ao Rony é a capacidade de cometer erros, a falta de outra palavra até, meio bizarros, bastante incômodos ao torcedor. Os números estão lá, eu inclusive peguei aqui num bom site que o meu amigo Cauê me passou, o FBref, que tem muitas estatísticas, e você pega o desempenho do Rony nos anos recentes, aliás, em todos os anos, desde o Náutico, passando pelo Albirex Niigata, ele jogou no Japão, aí no Atlético, no Palmeiras e no Atlético Mineiro, os números são muito estáveis em termos de gols, em termos de assistências. Gols é muito difícil que varie de um gol a cada 5 jogos, às vezes um gol a 4, né? O auge do Palmeiras foi um pouquinho melhor que isso, mas está ali, inclusive no Galo. Assistências também, assim, é mais ou menos isso, uma a cada 8, 9 jogos. Teve um ano no Atlético Paranaense, foi bem superior, mas no Palmeiras teve ano que nem assistência ele deu, assim, sendo bem honesto. Os números são muito estáveis. O que chama atenção, e ele não é um super artilheiro, mas chama atenção que no ano que ele não foi super artilheiro, ele fez 13 gols. O mesmo número do Guilherme. Pense nisso. O auge do Guilherme, e eu tenho que comparar com o Guilherme porque era o dono da posição que o Rony vai entrar supostamente, já chegou lá, no time. O auge do Guilherme é a má fase do Rony, isso meio que diz algo. Mas eu pulo para outro tópico com esse embalo dos números. Se não são os números em si que incomodam, o que é que incomoda? E aí está a resposta para mim. A capacidade infame de tomar decisões bizarras. O Guilherme tomava também, parar, fazer o TikTok, levar para a direita e isolar. O Rony, ele consegue tomar decisão bizarra em todo momento. É finalização do nada, a 248 metros do gol, é o drible na hora errada, é a bicicleta sem motivo. Isso com certeza irrita o torcedor, porque você não duvida da capacidade física do Rony. Da técnica você sabe que ele tem, você pode duvidar, tá em discussão. Você duvida da inteligência esportiva do Rony em determinados momentos, que ele toma decisões realmente complicadas. Eu posso ser simplesmente negativo e falar, a gente vai passar bastante raiva com ele nesse ponto, eu tenho certeza que sim, mas eu posso ser um pouco positivo e falar, bom, que legal que alguém vai chutar pro gol nesse time, né? Porque a dificuldade de finalização de um time que nas últimas 2 rodadas contra a Chape e contra Corinthians, lá em Corinthians, contra o Bragantino, basicamente não chutou pro gol. Contra a Chape mais na questão de qualidade. Contra o Bragantino não chutou mesmo. Talvez alguém que chute ao gol seja bastante útil. E aí eu faço a transição para o quinto e último tópico aqui. O Rony, ao chutar para o gol, a gente pode acreditar aqui, sendo positivo, que ele vai receber em boas condições. Porque o Santos costuma, contra o Bragantino não criou, mas o Santos costuma, em jogos desde o que o Vojvoda chegou, criar oportunidades. Ano passado, a nossa grande reclamação, em termos de ataque, é esse time cria e não tem uma alma para finalizar de forma decente. Contra a Chape, apesar dos 2 gols, foi isso. Era um jogo que o Santos podia ter ganhado de 6-4. Só que na hora da finalização, todo mundo finalizava muito mal, né? O Rony pode finalizar mal, mas ele pode estar no lugar certo para finalizar, para receber de um Neymar, para receber de um Miguel, para receber de um Barreal, do Roleiser, enfim. E aí, em qual é esse lugar? Aí eu enxergo 2 possibilidades. Aliás, fora dessas 2 possibilidades, porque o Santos claramente está contratando ele para ser ponta esquerda, e uma outra coisa que eu quero falar. Mas ele joga em todos os lugares ali, ele joga até aberto na direita. Mas vamos ficar focado em esquerda e na outra que eu já chego lá. Na ponta esquerda, é claro que o Santos quer alguém de velocidade e habilidade, incisivo,
que está começando a achar com o Miguel, mas eu acho que o Miguel pode render até mais pelo outro lado. Mas beleza, que fique com o Miguel, o Matheus Xavier, e que o Rony funcione por ali. Você precisa ter elenco. Então você quer alguém que seja capaz também de marcar, voltar. Se o Igor Vinícius sobe pela direita para o Barreal voltar, talvez você suba com o Lira e o Rony seja capaz de voltar. Ele é um corpo ali presente, não um grande marcador, um corpo presente que atrapalhe. Beleza. Agora, eu vi pouca gente falando, até em termos de torcedores, e aqui eu quero trazer essa discussão. Por exemplo, no mesmo jogo contra o Bragantino, eu trouxe a análise tática aqui e eu mostrei que o Miguel jogou de meia pela esquerda, o Gabriel Menino de meia pela direita e Arão e o Zé, né? Foi titular naquele dia, se eu não tô maluco, que tenha sido o Schmidt. Não foi o Schmidt, que o Schmidt ia no lugar dela, não foi o Arão e Zé. Eles de volantes, então numa linha de 4 mesmo no meio campo, e não os meias, ou o meia, que geralmente é o Neymar, à frente dos volantes, eles abertos. De repente, você joga assim, não necessariamente com esses nomes, mas talvez, e quem estava na frente era o Gabigol e o Lautaro lado a lado. O Rony faz isso, o Rony também joga centralizado ou com alguém ao lado, podendo se movimentar, fazer o falso 9, abrir espaço para o Gabigol, ou abrir para um dos pontas jogarem para o meio. Ele pode fazer essa dupla. E tem os vídeos, tanto o vídeo de gols do Rony pelo Galo, pega o vídeo de gols do Rony pelo Galo que tem no YouTube, tanto o vídeo, como é que é o nome? Eu vou ter que voltar aqui para falar o nome certo, porque eu estava assistindo esse vídeo agora há pouco. Os lances que irritaram, é isso? Não, 6 minutos de Rony fazendo ruindade pelo Atlético Mineiro, tem esse vídeo no YouTube. Você tem, nas duas ocasiões, na boa e na ruim, ele entrando de homem surpresa na área, vindo em velocidade pelo meio, que é algo que o Santos tentou explorar com o Lautaro, que é um grande problema pela falta de habilidade, e que também tenta com o Gabigol. Então, eu enxergo o Rony fazendo esse papel também. Vamos observar se o Vojvoda pensa nisso. Eu espero muito que não seja uma contratação de um cara que vai nos fazer raiva, muito caro, com salários altíssimos, e que a gente passe o próximo ano discutindo o salário dele e não a bola. Eu quero muito discutir a bola, eu não aguento mais ter que falar de salário de jogadores que fazem a gente falar do salário porque são ruins, né? Vamos deixar isso claro. Rony, eu até não me irrito com suas maluquices se você jogar bola. É só isso que eu peço. Essa é a minha análise prévia do Rony. Comentários são sempre muito bem-vindos. E eu nunca faço isso. Eu vou fazer agora, hein? Se quiser deixar o like, por favor. Ah, mas eu tenho o hype aqui. Deixa também. Deixa também. Por que não? Não é mesmo? Tamo junto.